Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, amém? Glória a Deus. Lucas 15, verso 11. Vamos ler até o versículo de número 24, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a tua sagrada escritura, Pai, a tua palavra, Deus. E como sempre temos dito aqui nesse lugar, Pai, a tua palavra é a palavra que nos norteia, é a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos alimenta, Senhor, porque a tua palavra, ela é absoluta, ela é verdadeira, ela é inerrante, Senhor. E nós confiamos no poder desta palavra, o poder transformador, Senhor. E eu te peço, Pai, nesta manhã mais uma vez, que o Senhor venha através desta palavra que lemos aqui, Deus, tocar nossas vidas, tocar nossos corações, Senhor. Deus, usa nossas vidas aqui neste lugar, Senhor. O Senhor já colocou algumas reflexões, Senhor, no meu coração, Senhor, e que nós possamos, Deus, através da reflexão das palavras que o Senhor nos traz aqui nesta manhã, Deus, ter as nossas vidas transformadas aqui neste lugar, Pai. Queremos a tua direção, Senhor. A tua igreja precisa da tua direção, Pai. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, para nos encher, para aprender, para ser transformados, formados por Ti aqui nesse lugar. Nos abençoa, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Fico feliz hoje de ter aqui a presença da minha sobrinha, Milena. Tudo bem? Está aqui conosco, é motivo de grande alegria. A Larissa nem vou falar porque já está se tornando da casa, né? Amém? Um domingo sim, um domingo não, ela está aqui com a gente praticamente, amém? Glória a Deus por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu diria que é um assunto que está bastante em pauta no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, e um assunto de suma importância, eu considero, amém? O tema que eu dei para esse sermão é paternidade que gera filhos, amém? E o que eu quero dizer aqui nesta manhã, já de início, para falar o porquê desta palavra que eu estou trazendo, é dizer a vocês que hoje nós vemos na igreja, quando eu falo igreja, no âmbito geral, de uma forma abrangente,
existe um espírito de orfandade muito grande reinando nas igrejas. O vínculo da paternidade, ele está rompido em muitas situações, em muitos lugares. E a pergunta é: será que os pais estão gerando filhos? Será que os filhos hoje reconhecem a paternidade? Quando nós estamos falando em paternidade aqui, eu não estou me referindo à paternidade biológica, mas eu estou falando de paternidade espiritual. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, porque existe um problema sério que nós vivemos hoje, que é o rompimento do vínculo de paternidade na igreja. Esse texto que nós lemos aqui, já no primeiro versículo, ele já nos dá uma informação tão importante, tão relevante, e que define exatamente o que está acontecendo na igreja. A primeira frase, já do versículo 12, logo no início, a palavra diz: o mais moço disse ao pai. Ele pede a divisão dos bens. Pelo costume judaico, naquela época, quando o pai morria, os bens, a herança era dividida entre os filhos. Mas o pai também tinha a liberdade de poder antecipar esse momento. E ele poderia, por sua livre e espontânea vontade, dividir a sua herança. Mas isso era uma prerrogativa do pai. E aqui nós vemos uma situação interessante. O moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele iniciou o processo de divisão, um processo de divisão que cabia ao pai, mas ele iniciou, dizendo: pai, me dá a minha parte, divide a herança agora, eu quero a minha parte. Uma atitude de total arrogância e falta de consideração com a autoridade do pai. Ele não pediu, ele exigiu: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, a parte que me pertence, eu quero agora. Poucos dias depois, no versículo 13, a palavra diz: poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Partiu para viver irresponsavelmente. Aqui nós já começamos a perceber que toda essa trama já estava no coração desse rapaz, porque a primeira coisa que ele faz é iniciar o processo de divisão, que não competia a ele. E quando o pai então divide os bens, não questiona, apenas divide os bens e dá a parte dele. Alguns dias depois, talvez para não dar muito na vista, não poderia ser talvez tão imediato, passaram-se alguns dias, ele pega o dinheiro, pega a herança que ele recebeu e parte. E vai viver de uma forma dissoluta, como diz algumas versões, de uma forma irresponsável. O caráter desse moço demonstrou total falta de consideração. O não reconhecimento da paternidade, porque ali não havia reconhecimento da paternidade. Embora existia uma paternidade biológica, não existia ali uma paternidade espiritual, porque não houve esse reconhecimento. E quando não existe o reconhecimento da paternidade espiritual, não existe vínculo. O vínculo só existe no reconhecimento da paternidade. Estar junto não é a mesma coisa do que ser gerado. Aquele que é gerado espiritualmente, que tem um pai espiritual, que reconhece essa paternidade, ele é gerado num ventre apostólico. E estar junto não significa a mesma coisa. Muitos na igreja estão juntos, mas não tem vínculo. E quando não tem vínculo, o afastamento é inevitável, ocorre com frequência.
Uma coisa é ser ensinado, outra é ser formado, gerado. Muitos na igreja são ensinados, porque buscam o conhecimento, se aproximam do pastor, se aproximam dos líderes, para aprender sobre doutrina, aprender sobre as coisas de Deus, e recebem o ensinamento, mas não são formados, porque não foram gerados espiritualmente. Os versículos 14, 15 e 16 são os versículos muito tristes, porque diz que depois que ele gastou tudo o que ele tinha, a sua parte da herança, ele começou a passar fome, começou a passar necessidades, e foi cuidar de porcos. Cuidar de porcos naquela época era considerado um animal imundo, tanto é que não servia para sacrifício, não se usava esse animal para sacrifício, e cuidar de porcos era algo humilhante, não era qualquer um, só quem realmente estava precisando muito, se colocava numa posição humilhante de ter que cuidar de porcos. E a palavra ainda é mais triste, porque diz que ele passava tanta fome, que ele tinha vontade de comer as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. Comer a comida tocada por esses animais era a degradação inimaginável, era a pior coisa que poderia acontecer a um ser humano. Já cuidar e tocar era terrível, mas comer algo que os porcos tocaram, isso era chegar ao fundo do poço, era chegar à situação mais degradante que um ser humano poderia chegar naquela época. O moço havia chegado nesse ponto, naufragado, estava no fundo do poço. A falta do reconhecimento da paternidade traz consequências, e o fato dele não reconhecer a paternidade espiritual do pai sobre a vida dele, teve consequências sérias, e aqui ele estava sofrendo pelo que aconteceu. No versículo 17 diz que ele, caindo em si, ele começa a refletir sobre a vida na casa do pai, e ele fala: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Ele se rebelou contra a autoridade paterna, contra a paternidade, e quis agir conforme a sua vontade, o seu coração. Ao chegar àquela pior situação que ele poderia chegar, aquela degradação de vida humilhante, ele acaba recobrando o juízo. As dores fazem com que as pessoas reflitam sobre os seus atos. Muitas vezes nós agimos impulsionados pelo desejo do nosso coração, e quebramos a cara muitas vezes, mas lá na frente, quando as consequências duras, consequências de atos impensados muitas vezes, nos levam a sofrimentos terríveis, nós começamos a refletir sobre isso. Você está vivendo fora da paternidade que Deus colocou sobre sua vida? Deus coloca paternidade sobre nossas vidas. Deus te coloca numa igreja para você ter um relacionamento de paternidade com o seu pastor. Nós buscamos a paternidade. Hoje nós estamos num entendimento diferente. Através dos estudos que nós temos feito, através das coisas que nós temos aprendendo, que Deus tem revelado aos nossos corações, nós temos buscado isso. Por isso que nós estamos viajando toda semana, e vamos lá para Taubaté. Amanhã, por exemplo, é dia de mesa lá, da Ojava. É uma mesa onde o apóstolo Cristiano reúne pastores de várias igrejas, de vários locais, e os irmãos sabem disso, né? Principalmente os irmãos que frequentam o estudo bíblico, e nós estamos indo essa semana, amanhã e no sábado, porque nós precisamos buscar isso. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós caminhamos sozinhos durante algum tempo,
E não foi fácil. E quem estava mais próximo sabe o que nós passamos, que não é fácil caminhar sozinho. Nós precisamos de paternidade, nós precisamos ter esse relacionamento, esse vínculo. Porque através da paternidade Deus trata nossas vidas. Nós já vimos esse erro acontecer lá atrás, lá no paraíso. Houve essa quebra desse vínculo, e a consequência foi traumática, a queda do homem. Nós precisamos buscar isso, e é por isso que buscamos. Se você está vivendo fora do âmbito da paternidade que Deus colocou sobre tua vida, reflita sobre isso, reconsidere essa posição. Não consegue caminhar sozinho, nós não podemos caminhar sozinhos, nós temos que entender isso, isso é muito importante. A falta de paternidade, a falta do reconhecimento, denota atitude de arrogância, atitude daquele que já se acha autossuficiente. Eu não preciso de um pastor, para que eu preciso de uma autoridade? Ou então eu vou sair dessa igreja, porque eu já conheço mais do que o pastor, eu já sei mais a palavra do que ele, para que eu tenho que ficar aqui? Eu tenho que caminhar, eu tenho que ser livre, eu tenho que fazer acontecer, porque Deus me usa, porque eu sou instrumento poderoso na mão do Senhor, eu tenho que ir em frente. Pastor, dá licença, me dá minha herança que eu estou indo. A consequência é muito triste, as consequências são dolorosas. Nos versículos 18 e 19, ele toma uma atitude: vou me levantar, vou até meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Aqui mostra realmente todo o fundamento daquilo que nós estamos falando, que a paternidade não é algo criado pelo homem, a paternidade é algo que Deus quer sobre a tua vida. E esse moço, ele chega no momento que ele reconhece isso, quando ele diz Pai, as palavras que ele quer dizer ao seu pai: Pai, eu pequei contra o céu primeiro, Pai, contra o céu eu pequei, e pequei também contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele reconhece o seu erro e sente esse ímpeto de voltar para o pai novamente, porém ele não consegue mais se ver como filho, ele não se enxerga mais como filho, ele quer voltar, mas ainda traz as marcas do tempo que estava lá no meio dos porcos. Ele ainda traz as suas roupas sujas das lamas que os porcos chafurdavam. Ele quer voltar para a casa do pai, mas ele não se sente mais filho. O povo, quando deixou o Egito, estava no deserto. Deus conduzia aquele povo com as suas próprias mãos, cuidava daquele povo, provia tudo o que necessitavam. Eles tinham que comer, Deus dava comida na forma de maná. Eles tinham que beber, Deus fazia jorrar a água das rochas. Mas aquele povo ainda tinha saudade do mundo, tinha saudade das cebolas e dos pepinos do Egito, não conseguiam se desvencilhar disso, porque o mundo ainda estava arraigado no coração deles. Muitos querem estar de volta, de junto ao Pai, mas carregam ainda no coração as coisas do mundo. O retorno ao Pai tem que envolver algo maior do que a necessidade. Não adianta querer voltar porque você tem uma necessidade, porque você tem um problema, porque você tem uma enfermidade, porque você tem algo que você precisa de ajuda. Satisfazer as necessidades de alguém não cria vínculos.
Você pode chegar numa igreja, você pode apresentar o teu problema diante de Deus, e Deus pode usar a vida do pastor, dos líderes, e você pode receber as suas bênçãos, mas isso não gera vínculo. Necessidade não gera vínculo. Uma vez satisfeita a necessidade, o afastamento pode ocorrer novamente, e as pessoas vêm, se curam, recebem suas bênçãos e vão embora. Não existe vínculo. No versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Aleluias. Duas parábolas antecederam essa parábola do filho pródigo, nesse capítulo 15 de Lucas, que é da ovelha perdida e da dracma perdida, da moeda perdida. Só que existe uma diferença aí. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da dracma. Só que tanto a ovelha como a dracma, elas não conseguiam e não podiam retornar por si só. Nessa parábola, o pai olhava e esperava. Tantos empregados havia naquela casa, porque o pai tinha posses, tinha dinheiro, tanta gente trabalhando ali, mas quem viu o filho chegando foi o pai. E eu fico imaginando que aquele pai deveria passar dia após dia, olhando para o horizonte, na expectativa de ver o seu filho voltando para casa. Tanto que, quando esse filho resolve vir, e começa a se aproximar da sua casa, o primeiro que o vê é o seu pai, e se enche de compaixão, porque é o filho amado, e o pai o espera de braços abertos, e corre, e pula no seu pescoço, e dá um abraço, e dá um beijo. Mas esse pai não foi atrás do filho. A paternidade é isso. O pai tem que estar pronto para receber o filho. O pai espiritual tem que estar pronto para receber o filho, de braços abertos. Nem todos que estão na igreja estão debaixo da paternidade. São o próprio filho pródigo, que age segundo a sua própria vontade, porque ainda não foram gerados como filhos. Nos versículos 21, 22 e 23, o filho chega diante do pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, em resposta a essa afirmativa do filho, diz: tragam a melhor roupa, vista-o, ponham um anel no seu dedo e coloquem sandália nos seus pés, tragam também o melhor bezerro, matem ele, vamos comer e vamos nos alegrar. Aleluias. Essa foi a reação do pai. O filho então reconhece a paternidade sobre sua vida. O pai reconhece a sinceridade do reconhecimento da paternidade pelo filho. O pai reconhece que o filho está sendo sincero. O pai lhe dá a melhor roupa, coloca um anel e coloca sandálias. A roupa que representa a nova vestimenta, uma vestimenta espiritual limpa, não aquela suja que trazia ainda a lama da época dos porcos, não. Agora ele está com uma roupa limpa, espiritualmente limpo. O anel colocado no seu dedo, um anel de autoridade, e o pai dizendo: não, você não vai ser servo aqui não, você não vai ser empregado nem escravo aqui nesse lugar, porque aqui nesse lugar você é filho. Esse anel é anel de filho. Você é filho, você é filha, você não é servo, você não é membro.
Você não é sócio de um clube aqui. Você é filho, é filha. As sandálias em demonstração de liberdade, a liberdade que o escravo e o servo não têm, mas o filho iria ter. O filho tem. No versículo 24, porque esse teu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. A parábola da ovelha perdida, nesse mesmo capítulo, ela se perde porque vagou de modo tolo. Ela saiu de perto do rebanho, talvez procurando alguma comida, alguma coisa, acabou andando e acabou se perdendo. Um animal irracional, não sabia nem o que estava fazendo, e acaba se perdendo. A moeda, muito menos, ela não teve culpa de se perder. Um objeto inanimado, caiu em algum lugar de alguma forma, mas é um objeto, não tem vida, não tem consciência. Porém o filho partiu por seu próprio egoísmo, pela sua própria vontade. Aleluias. Deus está abrindo os braços para nós. Ele abre os braços para você. Ele te quer como filho amado e desejado. Pastorear ovelhas significa cuidado, proteção. Isso é função também de um pai espiritual, de um pastor. Ele tem que cuidar, ele tem que proteger. Mas vocês não foram gerados para ser ovelhas, vocês não foram gerados para ser gado, vocês não foram gerados para ser animal, vocês foram gerados para ser filhos. Deus não criou rebanho, Deus criou filhos. E Deus criou filhos que, como nós cantamos aqui na música, nos braços do Pai, que clamam Abba Pai. Nós somos filhos que clamamos Abba Pai. Nós não somos animais, ovelhas que vivem berrando e balindo por aí. Não, nós somos Abba Pai, Abba Pai, papai eu te amo, papai eu sou teu filho. Nós somos gerados para isso, para ser filhos dele. Estamos tão acostumados a ouvir que somos ovelhas, que somos um amontoado de animal dentro de um cercado, de gado. É errado isso, irmãos. A Bíblia sim, ela usa, Jesus usa muitas vezes como ilustração, mas não nesse contexto de querer nos identificar com uma ovelha, com um animal, porque não somos animais, somos filhos. E isso que nós temos que ter essa consciência, somos filhos. Época de um espírito de orfandade muito grande nas igrejas. As pessoas parecem que querem ser órfãs espirituais. O filho segue o pai, não é o pai que segue o filho. Se a ovelha perdida, o pastor deixou 99 para ir atrás dela, porque ela não saberia como voltar, e ela se perdeu por uma atitude tola, por ser um animal irracional. A mulher que foi atrás da dracma perdida, a dracma não tinha como voltar, um objeto inanimado, mas o filho foi movido pela vontade do seu coração. Existe uma diferença muito grande. O pai não foi atrás do filho. Nós estivemos no congresso há uns 20 dias atrás, né, Mar? Instrumentos de justiça. Nós até já trouxemos alguma palavra a respeito disso no último culto, lá em Taubaté também. E lá houve a ministração de um apóstolo
Gustavo Lara, da Argentina, tremendo homem de Deus, e ele trouxe algumas reflexões muito importantes para nossas vidas acerca de paternidade. E ele fala algumas coisas que realmente tocaram muito o meu coração, e da pastora Marisa também. Ele disse, por exemplo, que o pai se preocupa com o caráter, não com o ministério. Porque as pessoas às vezes estão preocupadas com que o pastor se preocupe com o ministério delas. A paternidade não está aqui para isso. A paternidade está aqui para cuidar do caráter de cada um. É isso que tem que acontecer. Não tem que se preocupar, o pai espiritual não tem que se preocupar com o ministério de ninguém. Porque o ministério, ele se sustenta pelo caráter da pessoa. Muitos interesses levam a pessoa a se aproximar de um pastor, de um líder. Sabedoria, verdade, conhecimento. Mas que vínculo que é estabelecido nesta relação? Você quer ser ensinado ou quer ser formado? A grande diferença está aí, em ser ensinado e ser formado. Ser ensinado não cria vínculos. Ser formado é ser gerado, é ser transformado. O formador, o pai espiritual, ele vai entrar em lugares da tua vida que ninguém jamais entrou. Porque quando você se coloca na posição de alguém que está querendo ser ensinado, ou que está buscando o ensinamento, ninguém entra nos recôncavos do teu coração, naqueles lugares mais escondidos, naqueles problemas mais arraigados lá no fundo, que às vezes você não tem coragem nem de falar, nem para o seu próprio filho, para o seu próprio pai, para o seu cônjuge. E a paternidade é isso, é entrar nesses lugares. Você quer ser gerado num ventre apostólico? Então a tua vida tem que ser exposta, como nunca foi. Nós estamos vivendo uma experiência assim agora. Ainda não passamos por alguns momentos como esse, porque estamos no início. Mas a mesa que nós participamos lá em Taubaté, a cada 15 dias, uma segunda sim, outra não, onde nós sentamos numa mesa com todos aqueles pastores, sendo ministrados pelo apóstolo Cristiano. Ali a nossa vida é exposta. Ali, naquele café, ele entra no nosso íntimo, porque ali aquelas pessoas estão buscando ser transformadas. Ali são expostos o teu coração, de uma maneira como nunca foi. E é assim que os filhos são gerados, e é assim que os vínculos são estabelecidos. Estar próximo, como eu disse, não é a mesma coisa que ser gerado. Se hoje existem problemas e o apostolado não está funcionando, é porque não existe esse vínculo. Tem que haver entrega, tem que haver exposição, tem que ser colocado para fora. A falta da entrega poderá trazer consequências futuras. O discipulado entre pai e filho tem que ser redefinido, tem que ser mudado. Os pais, gravem isso, os pais não seguem os discípulos, são os discípulos que seguem os pais. Meu pastor não me liga, não vai na minha casa, não está atrás de mim, faz 3 domingos que eu não vou na igreja, nem procurou saber. Gente, a situação é outra. O pai não vai atrás do filho. Vamos ter que aprender isso. O filho vai atrás do pai. Moisés,
Quando olhava para o lado, quem que ele via? Quem que ele via? Josué. Ia para lá, não sei aonde, olhava, Josué, vamos lá para aquelas terras lá, vamos conquistar lá, olhava, Josué. O Josué estava na cola de Moisés, não saía de trás dele. Elias andava, por onde Elias andava, quando ele olhava para trás, quem que ele via? Eliseu. Você está aí, Eliseu? Vamos lá. E continuava sua caminhada, fazendo sua obra, o profeta Elias, e de repente andando para lá e para cá, e olhava para trás, e quem estava lá? Eliseu, seguindo o pai. Os 12 seguiam a Jesus. Jesus não ia atrás dos 12, opa, agora é a vez de João, opa, agora é Pedro, opa, agora, não, os 12 seguiam Jesus. Como vocês acham que Paulo agia? Oh meu Deus, cadê Timóteo? Timóteo foi, viajou lá, pegou o navio, precisou pegar o navio, opa, precisou pegar outro barco, eu tenho que ir atrás de Timóteo. Não, Paulo quando olhava do lado, quem que ele via? Timóteo. Continuava andando e trabalhando e fazendo a obra, e olhava do lado de novo, quem ele via? Timóteo. O filho anda atrás do pai, não é o pai que anda atrás do filho. Aleluias. Existem pessoas que não têm problema em se mover para serem formadas. O problema hoje nosso é esse. As pessoas querem ficar no seu lugarzinho, no seu trono, e o pastor tem que correr até elas, o líder tem que correr até elas. Opa, estou aqui no meu troninho, por que não veio aqui me ver? Por que não veio atrás de mim? Essa é a postura hoje. O problema é que existe falta de determinação, falta de empenho. As pessoas que querem ser formadas, geradas no ventre apostólico, não podem apresentar desculpas. Não vou não, pastor nem me liga, não ligou, para que eu vou atrás? Vocês acham que o apóstolo Cristiano fica pendurado no telefone atrás de nós, para nós irmos lá na reunião toda segunda-feira, de sábado e segunda-feira, lá em Taubaté, viajar 200 quilômetros, toda semana? Não, nós é que temos que ir, não podemos deixar de ir. Essa mesa é importante, nós precisamos ter essa cobertura, nós precisamos estar lá diante do nosso Pai, precisamos estar lá. Não é essa a nossa postura, amado? Ele não está correndo atrás de nós, não, nós estamos correndo atrás dele. O rompimento apostólico é pela falta de disciplina. A geração light dessa atualidade não quer seguir os mesmos preceitos ditados por Paulo. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer ser discípulo? Siga-me, haja como eu ajo, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. O meu pai espiritual está lá, e eu sou teu pai espiritual. Siga-me como eu sigo a ele, imite a mim como eu imito a ele. E aí sim você vai estar sendo formado, gerado como um filho espiritual na fé. É dessa forma. Esse é a maneira de se estabelecer vínculos. Porque a partir do momento que você é gerado como filho, que você é cuidado como filho, e que a tua vida é transformada, os vínculos são estabelecidos, não se rompem mais. Mas hoje nós vemos a situação do mundo é uma loucura. Satanás, ele distorce tudo e coloca e inverte todas as coisas. Hoje nós vemos as pessoas, os pais, endeusam os seus filhos. As crianças hoje, quem trabalha com criança, né? Flávia trabalha, né? Que conhece,
são verdadeiros deusinhos. Não toca no meu filhinho, não toca. Na minha época, ai de mim se eu chegasse em casa e falasse para minha mãe ou para o meu pai que a professora chamou minha atenção, que me pôs de castigo ou que aconteceu algo. Eu apanhava em casa e daí corria o risco de ser levado para a escola e apanhar na frente da professora ainda. Hoje, ai daquele que falar, não digo tocar, que falar algo de uma criança, do deusinho, está perdido, está no trono. Os pais correndo atrás dos filhos, numa inversão total de valores. Eu quero a minha doutrina, eu quero a minha conduta, tem que ser de acordo com o meu desejo. Não quero nada que outro venha me colocar. Confrontado? Deus me livre, ser confrontado, tá louco, mas de jeito nenhum. E ai daquele pastor que vier me confrontar, tô fora, tô lá na outra igreja já. Tem que ser a minha doutrina, do meu jeito, conforme eu idealizei. Eu idealizei assim, vou para a igreja, louvo, levanto as mãos, aprendo aquilo que eu quero, lógico, que eu não quero, eu não aprendo, e é assim que eu quero, e é assim que tem que ser. Não vem me confrontar não, porque se confrontar eu vou embora. Esta é a ruptura geracional. As gerações se rompem e os vínculos são quebrados por atitudes como essa. Quando nós falamos de geração, torna a frisar, não estou falando de geração biológica, nós estamos falando de geração espiritual. Existe um relacionamento, e esse relacionamento existem vínculos entre gerações, pais espirituais e filhos espirituais. E isso, se existe o vínculo, não é quebrado. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua fronte e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós refletimos hoje sobre esse texto, Pai, aquilo que eu creio que o Senhor queria nos trazer esta manhã, Senhor. Talvez não tenha sido uma palavra, Senhor, de ânimo, talvez não tenha sido uma palavra, Senhor, que levante a nossa autoestima, mas, Senhor, eu tenho certeza disso e convicção de que é uma palavra que vai mexer no nosso coração, mexer no nosso interior. E é por isso que eu te peço nesta manhã, Pai, coloca em nós um coração governável, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um coração disposto a ser gerado, Pai. Um coração disposto a buscar um vínculo de paternidade, Senhor. Um coração disposto, Senhor, a manter essa geração ligada a outra geração, Pai. Que isso não seja quebrado, Deus, em nossas vidas. Coloca em nós um coração obediente, Senhor, um coração disciplinado, Deus. Senhor, coloca em nós um coração disposto, Pai, não somente a ser ensinado, mas um coração disposto a ser formado, a ser transformado, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um coração com desejo de uma paternidade, Senhor. Deus, para que nós possamos, Deus, ter uma vida, Deus, correta diante da Tua vontade, Senhor, de acordo com os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O Senhor está nos preparando, Deus, para essa expansão do reino aqui na terra, Senhor. O Senhor tem nos preparado, Deus, para que nós possamos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para que o reino se manifeste aqui nesse lugar, Senhor. Mas isso não pode acontecer se não houver esses vínculos, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Nos dê o entendimento, Senhor.
Nós queremos estar alinhados com o teu coração, com a tua vontade, Pai. Por isso que eu te peço nesta manhã, Senhor, trabalha em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.